Meus amados e diletos irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Estamos de volta trazendo até você a continuidade do nosso estudo no capítulo 20 de 1 Samuel. Toda aquela trama, aquela perseguição de Saul para matar Davi. Em nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre Davi e Jonatas, quando estavam ali planejando descobrir as intenções de Saul. Jonatas fez um plano e Davi aceitou. E assim Jonatas retornaria para a cidade para o início da festa da Lua Nova, onde, conforme já tratamos aqui, os israelitas se reuniam em famílias para comemorar essa festividade que visava diferenciar o Deus de Israel e o culto dos cultos pagãos. E faziam essas festas seguidas de louvores, festivais, sonidos de trombetas, onde os profetas se reuniam com os outros profetas, todas as famílias, enfim, se reuniam para uma refeição e assim um ato sagrado, um ato religioso. Jonatas, portanto, deixou bem decidido com Davi que iria a esta festa e ali iria tentar descobrir quais as verdadeiras intenções de Saul com relação a Davi e passaria a Davi todas as informações dentro de um plano de compromisso, de acordo, de aliança entre os dois. Pois bem, nesse conteúdo nós estaremos, portanto, observando justamente o início dessa festividade e a presença de Jonatas ali para confirmar essas intenções de Saul. Por isso peço você abrir a sua Bíblia no capítulo 20 de 1 Samuel, nos versículos de 24 ao 29, no festival da Lua Nova. Saul, então, termina reparando que Davi não está ali presente no seu lugar de costume. No momento daquela refeição, Saul então percebe a ausência de Davi. E Jonatas, quando é questionado, ele termina inventando uma desculpa de que Davi pediu encarecidamente para ir a Belém para participar de um sacrifício familiar com seus parentes. E nisso nós iremos observar a reação de Saul, para que Davi pudesse ter informações precisas
e assim decidir se partiria para Belém ou se voltaria para sentar-se à mesa com o rei. O versículo de número 24, portanto, diz: então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Estava ali todos reunidos, não é? Jonatas sentou no lugar defronte do seu pai, olho no olho, cara a cara. E o comandante Abner sentou-se ao lado, ficando, portanto, vazio, naquele primeiro dia de festa, o lugar de Davi. Por isso, o versículo 25 diz assim: ocupou o lugar de costume, junto à parede, em frente de Jonatas. E Abner sentou-se ao lado de Saul. Então estava ali o primo de Saul, filho do tio de Saul, chamado Ner. Quando a gente observa lá no capítulo 14, o versículo de número 50, o versículo 25, então faz alusão ao lugar de Davi. A Bíblia diz assim: ocupou o lugar de costume junto à parede, em frente a Jonatas, e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Como é interessante a gente observar, numa festa sagrada como esta, a hipocrisia das pessoas. Saul, se aproveitando de um rito sagrado, uma festividade que trazia em si a expressão das pessoas quanto à sua fé ao Deus de Israel, quando se reuniam para mostrar aos pagãos que o Deus de Israel não é a lua, pois eles faziam essas festividades na lua nova, quando a lua quase nem se via no céu. Ao contrário dos pagãos que adoravam a lua cheia, faziam as suas festividades no período da lua cheia e tinham a lua como Deus. Israel mostrava na prática, nessa festividade nacional, que o Deus Criador não é a criação. Essa festividade tinha esses promenores. Mas o lugar de Davi vazio. E Saul, se aproveitando dessa festividade sagrada para matar alguém. O cara no culto, mal intencionado. Isso pode nos trazer algumas lições importantes para o nosso contexto religioso nos dias em que nós estamos vivendo. Quando nos reunimos na presença de Deus, quando se usa o culto para extorquir, para enganar, para mentir em nome de Deus, esses pseudos profetas que estamos vivendo aí uma vergonha nacional e no mundo inteiro, pessoas que se aproveitam de um movimento sagrado, porque o culto é um momento onde você atributa a Deus a sua adoração, aonde você exprime diante de Deus
a insignificância de cada um de nós, buscando nos aprimorarmos, nos fortalecermos na fé, espiritualmente, na presença do Senhor. Pois bem, Saul estava ali apenas a capa, a hipocrisia, fazendo uso de um momento sagrado, mas no seu coração um assassino maligno intencionava matar o filho de Jessé, possivelmente na mesa da comunhão, na mesa da refeição. O versículo de número 26 acontece o primeiro dia da festa. Saul dá uma olhada geral naquele ambiente e percebe que o filho de Jessé, no primeiro dia da festa, não está presente. Ele então imagina, talvez Davi tenha estado impuro, tenha tocado em mortos, tenha se relacionado com mulheres e por isso não está ali presente. Então ele passa aquele primeiro dia apenas meditando, pensando, calculando as possibilidades dessa ausência. Olha o versículo de número 26, o que diz a palavra. Saul não disse nada naquele dia, pois ele pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. Talvez, como eu disse, na mente dele, Davi tenha se contaminado com mulheres. Pois se nós observar a lei de Moisés, lá em Levítico 15, 2 a 16, ali Moisés descreve a impureza dos homens relacionada às mulheres, vinculado ao culto sagrado. Eles eram proibidos, não poderiam ter relações sexuais com as mulheres no período dessas festividades. O segundo dia da festividade, no versículo de número 27, Davi novamente não comparece na reunião. E isso deixa Saul tenso. E a sua hipocrisia estoura. A sua tensão estoura. E ele perde a paciência. Ele perde as estribeiras, como dizíamos, ou como diz o povo brasileiro. E o versículo 27, então, ele interroga a Jonatas. Ele diz: no dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem e nem hoje? Ele faz para Jonatas essa pergunta. Por quê? Porque ele sabe que Davi e Jonatas são amigos. Davi e Jonatas desfrutam de um relacionamento de amizade debaixo de um acordo, de uma aliança. Então ele diz logo para seu filho. Em outras versões, ele usa a expressão
o filho de Jessé, não considerando Davi como sendo o prioritário de Jeová para o trono, porque mesmo sabendo que Deus o rejeitou e colocou Davi no lugar, Saul não admitia. Saul foi de fato um insano, um homem rebelde, um apóstata, demente, que mesmo tendo conhecimento da vontade de Deus para com Davi, ele nem considerava Davi como tal. Por que que o filho de Jessé não apareceu aqui nem ontem nem hoje? E Saul fica completamente revoltado, ao ponto de intentar contra a vida do próprio filho. Pois quando Jonathan disse, Davi me procurou e me pediu insistentemente para que eu permitisse ele ir a Belém para um sacrifício familiar. E eu permiti. Bastou isto para Saul pegar a lança e atirar contra o próprio filho, na intenção de matar. No momento de um culto, de uma refeição sagrada. Por isso que as pessoas, usando a religião formalmente para benefícios próprios e malignos, um dia terão que prestar conta diante de Deus. Saul usava da religiosidade apenas para proveito próprio, para os seus esquemas, para cometer seus pecados, seus assassinatos, e assim por diante. Então, o versículo de número 28 e 29, a Bíblia diz, Jonatas respondeu, Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. E meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso, ele não veio à mesa do rei. E quando ele explica a Saul os motivos da ausência de Davi, a ira de Saul explode. A reação de Saul é imediatamente explosiva. Mas isto nós veremos no nosso conteúdo próximo. Como que Saul se comportou, o que ele fez, e assim vamos analisando a palavra de Deus nesses mínimos detalhes. As pessoas criticam os nossos conteúdos, dizendo que isso são historinhas. Mas eu quero dizer a você, meu caro amigo, que acompanha conosco a análise bíblica, que nós estamos tratando dos livros históricos da Bíblia. E não temos como forçar interpretações proféticas, enfim, diversas, ao estudarmos a história de um povo. Serve como elevo espiritual, como um momento devocional, porque história bíblica você entende como você está lendo, salvo aquelas
particularidades proféticas, como veremos no governo de Davi, por exemplo, e o próprio governo de Davi, o próprio reinado de Davi, o reinado de Salomão, é um reinado profético que fala do reinado do Messias. Enfim, temos que ter essa compreensão. Ao invés de você criticar a palavra de Deus, procure entender devocionalmente as suas importâncias para a nossa edificação espiritual. Pois bem, quando Jonatas, enfim, esclarece ao rei, o rei subitamente reage. Mas esta reação de Saul, nós veremos, portanto, na continuidade do nosso estudo. Aqui nós vimos a confirmação dos temores de Davi, a ausência de Davi nessa festividade e a reação de Saul mediante a resposta de Jonatas. Então, no nosso próximo conteúdo, vamos então analisar essa reação, essa ira, essa raiva maligna no momento sagrado, no momento onde se atribuía a Deus o reconhecimento da sua grandeza pela criação, pelas suas promessas aos pais e tantos outros motivos. A festa da lua nova tinha esta ligação dentre o povo de Israel. Deus lhe abençoe. Ore por nós. Continue conosco. Não deixe de compartilhar essa palavra. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de deixar o seu comentário, o seu joia. Isso é muito importante para o nosso entusiasmo, para nós nos sentirmos impulsionados a continuar analisando as Escrituras. E peço a Deus que chegarei à conclusão desse estudo no capítulo 22 de Apocalipse. Fique na paz, meu amado. Oreis por mim, eu preciso das suas orações.